Duvido vocês acertarem. Para quem o São Paulo deve mais dinheiro? Tempo! O que foi revelado nesse programa talvez explica o porquê que o São Paulo insiste tanto em jogadores perebas dentro de campo. E o negócio é muito sério e já está na hora da gente conversar sobre isso. Sabe aquele tipo de jogador que a gente vê em campo e se pergunta, poxa, como é que o treinador insiste em colocar esse cara para jogar? Pois bem, é sobre isso. E falando em jogador pereba, não por jogar mal, mas sim pelas suas atitudes, a máscara de um medalhão do São Paulo caiu de vez, hein? Não se fala mais em outra coisa na internet. E até a mídia esportiva está em cima desse caso. Ela continua envolvida por várias camadas de mistério. Ninguém está disposto a dizer de fato o que está acontecendo. E isso é muito ruim para todo mundo. Eu já vou te mostrar. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, que é muito importante. E me ajuda a bater a meta de 180 mil seguidores aqui no canal, clicando aqui no inscrever-se. Posso contar com você? Agora, assim, a sua pergunta, Marcelo, é muito boa e ela me leva não para quem jogou, mas ela me leva para quem não jogou. Porque o jogo de hoje era uma excelente oportunidade, no meu entendimento, para o Rames Rodrigues jogar. Porque ele é um cara que, se jogar bem, se tiver sequência, a gente vai discutir se ele pode ganhar a titularidade ou não. Mas, de uma maneira surpreendente, viagem longa, em determinados jogos, ele sente desconforto. É tão difícil falar sobre isso, né? Então, o Flamengo foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo num jogo em que todo mundo sabia que o Carpini ia ser demitido. Aí o Rames sentiu um conforto, não foi. Desconforto, não foi. Aí hoje era uma viagem longa, um jogo que os jogadores sabiam, imagino, que ia atuar o time reserva contra o time da 4ª divisão. O Rames tinha que ter jogado. Era um jogo importante para ele mostrar, né? Para ele mostrar que ele pode brigar por algo. Isso, de novo, sentiu um desconforto. Isso é uma afirmação que pode ser feita e faz absoluto sentido, assim. 100% bom senso de um ponto de vista em que o jogador pensa dessa maneira. Tem esse objetivo. Tem essa ambição. E, de novo, a gente vem falando sobre isso aqui desde que ele foi contratado e depois pediu para ir embora e uma semana depois pediu para voltar, dizendo que ia se comprometer e ele continua sem treinar com a mesma intensidade. Ele não aparece em campo como alguém que quer se recolocar dentro do elenco e entrar no time. Ele não está em partidas em que você pensa, não, mas era exatamente o tipo de jogo para ele. E você não tem como evitar o pensamento de que uma viagem longa, um jogo contra alguém que está na Série D, isto não é para mim. Eu não estou afirmando isso, não posso, não sei. Mas eu fico pensando na opinião pública, o torcedor mais distante, mais distante do sentido das informações, mas que acompanha o time de perto e se pergunta, mas o que há? Né? E os exemplos que o Gustavo mostrou são muito evidentes. Um jogo de repercussão direta na situação de emprego do treinador. Sentiu. Hoje, Copa do Brasil, uma aparição só de reservas, também não está legal. Existe a questão subjetiva, você não pode discutir dor com ninguém, a não ser que você consiga entrar no corpo da pessoa, isso ainda não é possível. E aí fica desse jeito. A passagem do Rames Rodrigues pelo São Paulo, ela continua envolvida por várias camadas de mistério. Ninguém está disposto a dizer de fato o que está acontecendo. E isso é muito ruim para todo mundo. Mas existe uma explicação sim, e talvez seja semelhante ao que nós vamos falar daqui a pouco, tá? A uma explanação que fizeram aí. E antes de dizerem, pô Renato, você pega no pé do Rames mesmo, hein? Bom, vamos lá. Eu fiz essa enquete na comunidade do canal para ver como é que tá a popularidade do garoto. Sobre o Rames Rodrigues, você quer que ele fica ou sai? Quem você acha que está ganhando? Foram mais de 7.400 votos, hein? Logicamente, o sai, com 66% contra 34% do fica. A torcida não está aguentando mais, cara. Mas a verdade é uma só. Rames Rodrigues foi mais um erro de planejamento da diretoria do São Paulo, né? Que começou lá na era Aidar, que ficou pouco tempo, depois entrou o Leco, ficou 5 anos fazendo desgraça com o São Paulo aí, e depois entrou o Júlio Casares tentando corrigir umas coisas e vai lá e comete o mesmo erro do que cometeram com Daniel Alves. Cara, é demais, é uma coisa pior que a outra. Mas ainda na era Júlio Casares, chegaram jogadores aí e surgiram atletas da base que
a gente vê jogar e se pergunta, poxa, por que esse cara está em campo? Por que isso tudo está acontecendo? Eu acho que tem uma explicação sobre isso. E vamos ver agora. Eu duvido vocês acertarem para quem o São Paulo deve mais dinheiro. Tempo. É jogador ou é técnico? A Companhia de Engenharia de Tráfego. Que isso? Uau! O São Paulo deve para a CET, para os marronzinhos, 25 milhões de reais. Eles montam aquele esquema de trânsito em volta e tinha uma decisão da justiça que quem tem que pagar por isso é o clube, inclusive em show. Pelo amor de Deus, quem é a Dinorá? Aí falaram assim, a dívida do São Paulo com o Daniel Alves caiu pela metade, caiu para 10. Quem é a Dinorá que a gente deve 4 milhões? Sabe quem é a Dinorá? Ex-mulher Daniel Alves. 5 milhões para o Richarlison, nosso comentarista. Pro Rogério Ceni a gente também tá devendo dinheiro. Dorival Júnior a gente tá devendo. E pro Jusilei falta pouco. Um total de 71 para essas pessoas e jogadores. Agora, só para empresários, são mais de 50 empresários. São Paulo deve no total 212 milhões de reais para empresários. Tamo bem, não? Total bruto de dívida do São Paulo vai aparecer agora. 666 milhões. Em 2022 era 586, então a dívida subiu. A gente não diminuiu a dívida de 22 para 23. A dívida subiu, apesar dos títulos. Não contente em dever para o Daniel Alves, o São Paulo deve até para a ex-mulher do cara. E ainda deve para o Jusilei, aquele camarada que ganhava seus 700 mil reais por mês para não fazer nada. Mais um daqueles que chegaram aí com salários absurdos, né? O próprio Nicão ganhando 650 mil, Patrick ganhava 500. Tem jogador da base como o Igor Gomes, que já não estava mais jogando nada. São Paulo quis vender ele para o Botafogo 20 milhões de reais, o empresário não quis. O Igor Gomes saiu de São Paulo não ganhou nada. Tem o Wellington aí, que não vai renovar, todo mundo sabe disso, o cara tá em campo jogando. Aí a gente se pergunta, por que o São Paulo não bota esse cara na geladeira, né? Manda treinar em Cotia, por que não faz isso? Porque tem uma figura maior por trás, que são os empresários. São Paulo tem que fazer render o produto deles, porque o São Paulo deve 212 milhões 286 mil para os empresários. São Paulo é refém dos empresários muito por conta da dívida. Então tem que deixar o produtinho deles jogando para valorizar e quando vender eles ganharem alguma coisa com isso. Por isso que não vem nada para o São Paulo, né? Ou vem pouca coisa. Cara, nós vendemos o Beraldo por 100 e poucos milhões. E o São Paulo deve 212 milhões aí para os empresários. Cara, é demais. Então, quando você vê a insistência do treinador com aquele jogador em campo, não vamos chegar e dizer que o treinador é pai do jogador. Nossa, é o queridinho do treinador. Para com isso, cara. A verdade tá aí. Só não vê quem não quer. Isso é uma coisa que eu falo aqui no canal há muito tempo. Então é isso. Eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e fui. Não esqueça o like, tá?